Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, futuros escritores infantos juvenis. Sejam bem-vindos ao canal Escrita Publicada. Aqui nós vamos falar sobre o que você, aspirante a escritor, infantil ou infanto juvenil, precisa saber para publicar o seu primeiro livro de modo tradicional. Eu sou Andréia Diogo, escritora e ilustradora, e no tema do vídeo de hoje você vai saber os prós e os contras da autopublicação, conforme eu tinha prometido. No vídeo anterior eu falei detalhadamente tudo o que você precisava saber, você que é um aspirante a escritor, que sonha em publicar aí o seu primeiro livro infanto-juvenil, tudo o que você precisava saber antes de você se decidir, né? Antes de você escolher se você iria ter paciência de aguardar o tempo necessário do processo de publicação tradicional, ou se você iria ali partir para uma publicação por conta própria. Eu vou deixar no final desse vídeo, no canto superior, o link desse vídeo no qual eu falei sobre a publicação tradicional, se você está chegando agora ao canal. Então, é sobre as vantagens e desvantagens de publicar de modo tradicional. Eu aconselho fortemente que você assista para ter mais informações, porque quanto mais informações você tiver, maiores são as chances de você fazer uma escolha tranquila e que não vai te deixar chateado futuramente. Então, para manter a honestidade e a clareza, eu vou detalhar o que faz parte desse pacote da autopublicação. Isso é muito importante e pode te dar uma ideia melhor sobre esse processo. E para manter a lisura, nossa, essa palavra foi muito formal, né? Então, vamos de honestidade e clareza. Para manter a honestidade e a clareza, fique atento a tudo que vem por aí. Vamos começar esclarecendo que autopublicação, publicação independente, self-publish, são termos com o mesmo sentido, que é o autor pagar, ou seja, ele arcar pela sua publicação, seja de forma total ou parcial, né? Para ver aí o seu original transformado num livro físico ou digital. Ou seja, além dos investimentos que você, aspirante escritor, já tenha feito na fase da escrita criativa, você precisará arcar com uma outra série de custos referentes à pré e à pós-impressão. Este vídeo não é sobre criticar, tá, os prestadores de serviços editoriais, mas sim dar um maior número possível de esclarecimentos para que você, conscientemente e sabendo direitinho onde você estará pisando, para que você tenha então as informações que você julgue necessário para dar um passo decisivo, quer seja para um lado, publicando tradicionalmente, quer seja para o outro, publicando de forma independente, certo? Então, antes que alguém pense que eu estou fazendo um vídeo, que esse vídeo é patrocinado, tá? Por alguma editora para falar sobre isso, na verdade, não, eu não estou fazendo um vídeo patrocinado. A questão aqui é mesmo te dar informações que ninguém, ou seja, nenhuma prestadora de serviços te conta ou deixa claro qual será o resultado no final e que eu vou te contar nesse vídeo. Se você está com pressa, com um tempo curto, salva o vídeo para assistir mais tarde, mas veja com calma. Eu conheço vários escritores que se encontram na mesma situação que você irá aprender a evitar após assistir esse vídeo, certo? Então veja com calma. Mas eu vou começar com os prós. E ao final você será capaz de ter aí a sua própria balança e julgar de acordo com o seu perfil. E de que lado a balança está pendendo para você, ok? Então vamos a eles. Um dos prós de publicar o seu livro como autor independente é que você tem o controle total de todo o processo, desde as escolhas, que podem ser evitadas, consideradas as mais dolorosas, né, para alguém que é um escritor iniciante, como, por exemplo, ter que abrir mão de partes do texto,
já que nesse caso você é seu próprio juiz. Então, se você não quiser cortar ou excluir nada do seu texto, como alguma coisa que causaria uma polêmica, você não precisa fazer. Até a quantidade de livros da sua tiragem, tudo isso você decide. Uma outra vantagem é que você receberá o valor total da capa, ou seja, o valor pelo qual você vender o seu livro de forma direta, né, no 1 a 1, fica todo para você. E mesmo no caso em que você venha estabelecer alguma parceria com livrarias de menor porte em sua região, em que elas possam querer aí ter um acordo de receber 60% do valor da venda, você ainda vai receber uma porcentagem que é maior do que o percentual que você receberia de uma editora tradicional. Você pode conferir a esse respeito do percentual pago por editoras tradicionais em um outro vídeo que eu também vou deixar a descrição para vocês lá no final, certo? Então, se você quiser conferir na sequência, ao final desse vídeo você olha lá e fica sabendo qual é o valor que as editoras tradicionais costumam pagar. Voltando, você pode ainda achar como uma outra vantagem que o recebimento da venda, no caso da venda direta, ele vai acontecer no ato da compra, ou no máximo no mês seguinte, se você tivesse estruturado para fazer vendas com cartão de crédito. É preciso que você fique atento, tá? E que fique bem claro para você, futuro escritor, que o modelo de negócios de uma editora prestadora de serviço é a venda de serviço para você, escritor. Então, o dinheiro desse segmento, ele vem da venda de serviços de impressão para os escritores, né? Na maior parte delas, dessas editoras prestadoras. Algumas delas têm pacotes de serviços nos quais você pode escolher só a impressão dos exemplares, por exemplo, ou você pode ir adicionando serviços como diagramação, divulgação, exposição na loja online. Você pode colocar esses itens na sua cesta de compras, o que, é claro, vai aumentando o valor que você precisará investir. Talvez um dos grandes atrativos da autopublicação, da publicação independente, né, seja o fato de que ela dá espaço aí para todos os escritores ou a estilos que não teriam assim tanto apelo comercial sob o ponto de vista de editoras tradicionais. O que, em contrapartida, pode ainda levar a um grande volume de histórias e livros de qualidade duvidosa, tanto do ponto de vista da narrativa, da qualidade gramatical, do trabalho, né? Caso o autor ele tenha ignorado etapas importantes aí do processo de pré-impressão, como uma leitura crítica, uma leitura de revisão e correção, dentre outros aspectos, né? Quanto também a uma baixa qualidade em si daquele exemplar que foi confeccionado, ok? Eu vou usar um exemplo real, embora por questão de ética, eu não irei nomear nem o escritor, nem a editora, sobre a questão de não ter um apelo comercial para uma editora tradicional. E eu acho importante fazer isso, porque se vier a acontecer com você, então você precisará saber lidar com calma com esse fato e saber aí como é que você vai conduzir a sua carreira a partir de um caso assim, certo? Então, eu conheço um escritor, né, que mandou o seu original para uma editora, grande editora no Brasil, conceituada, né? E a editora gostou do trabalho dele e o chamou para uma reunião. Nessa reunião, talvez você já tenha até ouvido o termo escritor fantasma. Então, o que a editora estava propondo para ele é que o texto dele era muito bom, no entanto, o nome dele, não era um nome com apelo comercial. Então, essa história, esse livro dele,
iria demorar, né? Na visão da editora, iria demorar, teria um alto investimento, e ela não estava tão certa que ainda assim, né? Valeria financeiramente a pena. Numa editora tradicional, claro, né? E aí o que propôs para ele foi que compraria o original, ele se tornaria então um escritor fantasma, e eles publicariam esse trabalho com o nome de um outro escritor ou de uma outra personalidade que teria ali um apelo comercial e que faria o livro vender muito. Então, isso significa o não ter apelo comercial. Ou seja, mas aí fica aquela grande questão a ser observada. O trabalho, ele era tão bom, o escritor era bom, a ponto de uma grande editora ter dado esse aval, né? Embora ela não tenha se disposto a lançar ele, mas o livro compensaria ser lançado, sim, usando a figura de uma outra pessoa. Então, e se isso acontecesse com você? O que você faria? Eu duvido que você me diga aí nos comentários como que você faria se algo assim acontecesse com você. Existe dentro da autopublicação no Brasil 2 modelos de negócio relativamente recentes que oferecem, então, 2 tipos, né, basicamente, de cestas de produto, assim, mais definidas. Vamos dizer assim. O da publicação em demanda, ou seja, ou publicação instantânea, que é também o chamado Snap Publishing. Nós temos 2 grandes segmentos, 2 grandes, né, prestadores de serviço aí nesse segmento, e uma outra de porte médio. Eu estou optando por não dizer os nomes para que ninguém ache que eu estou fazendo propaganda ou sendo patrocinado. Não é nada disso. Nunca é demais repetir para você. Então, eu vou explicar como é que funciona esse tipo de publicação. Ele é relativamente simples, né? O que significa que você deve redobrar sua atenção ao contratar esse serviço. Mas como é que funciona na prática? Então, geralmente elas são plataformas online, essas que eu estou me referindo, e nelas você vai se cadastrar e você vai carregar, né, fazer o download do arquivo aí contendo o seu livro. E você vai fazer um outro arquivo e carregar também esse arquivo de capa para a base de dados dessa plataforma, que vai disponibilizar, então, a venda em 2 formatos. Um formato digital, que é o e-book, né? E vai disponibilizar uma outra possibilidade, que é a de impressão sob demanda, né? No caso de uma pessoa que queira comprar o livro físico mesmo. Em ambos os tipos de livro, né? O digital ou o impresso, você escolhe quanto que você quer receber pelo livro, né? Por exemplo, no caso de uma delas, se você escolhesse, por exemplo, receber R$5 por venda, o livro custaria R$45 para venda de e-book, no formato digital. Se você desejasse receber R$10 pelo livro, o seu livro passaria a custar R$65, algo assim, tá? Eu não me lembro exatamente a quantidade de páginas, perdão. E isso ainda iria variar ainda para o livro físico, né? Essa referência de valor, se tivesse ali ilustrações. No caso, eu não pesquisei com ilustrações, tá? E aí você precisa ficar ciente que sempre que há ilustrações envolvidas, o preço final ele tende a subir, né? Principalmente se for colorido. Até pelo tipo de papel escolhido, que na maior parte das vezes ele é do tipo brilhante, né? Para valorizar as imagens. Então, esse é um papel que acaba aí elevando os custos. E o fato de ser colorido também eleva os custos.
Para não ficar estranho, eu irei chamar de prestadora digital 1 e prestadora digital 2, tá? Para prosseguir aí com as informações. Então, um outro detalhe que me chamou bastante atenção é que no caso da prestadora digital 1, que eu mencionei, aquela que eu mencionei os valores dos livros, ela dispensava o número de ISBN, ou seja, você não precisava registrar a sua autoria de obra, o que eu desaconselho neste caso totalmente. Mesmo que você possa, assim, a qualquer momento, interromper a venda lá no site, né, suspendendo aí o arquivo da plataforma, você colocou uma obra sua, inédita, à disposição de qualquer pessoa. E você não se resguardou, você não resguardou a sua propriedade intelectual. Então, supondo que alguém aja de má fé, o que infelizmente a gente precisa ter em mente, que existem pessoas mal intencionadas, como você deve conhecer, enfim. Mas como é que você vai provar a sua autoria no caso de uma apropriação intelectual? Então, eu realmente não publicaria nenhum trabalho meu online, uma obra inédita minha, sem antes eu ter feito o meu registro de autoria. Fica a dica aí para você, tá? No caso da prestadora digital 2, ao efetuar o download do seu livro, é gerado um número de cadastro individual e ele é único, né, para o seu trabalho, embora não seja um registro de ISBN. Um outro fator a observar é que essas plataformas de publicação instantânea, às vezes, elas podem restringir a venda do seu e-book para que aconteça unicamente na sua própria plataforma, lá onde você disponibilizou. Então, leia com atenção aqueles contratos lá bonitinho, aquelas letras miúdas, leia, tá? Os termos do cadastro para você não ficar frustrado depois, ok? E aqui cabe uma rápida avaliação dos prós e dos contras desse trabalho, né? Contras. Se você tem dificuldades em lidar com essa coisa da tecnologia, né? Pode ser que você tenha aí dificuldades de colocar o seu arquivo na plataforma, por necessidade aí de seguir uma reconfiguração, de fazer uma reconfiguração muito específica solicitada por cada uma delas. Eu conheço alguns autores que não conseguiram disponibilizar seus arquivos, inclusive numa dessas plataformas. Então, a plataforma ela é para venda, ela é uma hospedagem virtual para o seu livro. Então, ela não efetua nenhum tipo de divulgação sobre o seu livro. Ela não recomenda, ela não diz que o seu livro está ali. Então, isso é da sua responsabilidade. Uma outra coisa, assim, um outro contra é que você não encontra nelas um suporte, né, de como você pode trabalhar aí na sua divulgação de obra. Os prós, que a gente não pode esquecer. Neste caso, é que ela libera a venda, efetua a transação comercial, certo? O que dispensa que você tenha que se preocupar em criar cadastro nas operadoras de cartão de crédito, né? E depois ela repassa para você. E você tem uma visão assim mais real sobre as vendas que aconteceram do seu exemplar. Se você for alguém que é ansioso, né? Isso pode ser um fator estressante, né? Você não ficar ali recebendo notificações de venda, né? Ver ali que o silêncio de notificação significa que o seu exemplar não está vendendo algumas unidades todos os dias. Se você está iniciando, tenha calma com você mesmo. Lembre que tudo é novo para você. Essa parte é ainda mais nova. Também existe a editora prestadora de serviço gráfico, na verdade, né? Que unicamente se encarrega da impressão do seu livro físico. E aí vale lembrar que ele terá, né? O seu livro terá a carinha de profissional ou amador, dependendo de como você
se comportar na primeira parte aí do seu processo de pré-impressão, em relação, né, ao seu texto, a diagramação, a ficha catalográfica, ao ISBN. Eu não vou entrar muito nessa parte, porque, como eu já disse anteriormente, eu tenho um outro vídeo onde isso está detalhadamente feito, né? E eu vou deixar para você linkado aqui no final desse vídeo para que você saiba do que eu estou falando se você chegou agora. E aí eu evito que esse vídeo fique, né, quilométrico. Bem, eu realmente quero deixar bem claro para você o que significa cada coisa, para você não passar da realização do sonho para dor de cabeça crônica. Porque tem muitos, eu conheço escritores, né, que estão vivendo uma dor de cabeça crônica. Então, como é que funciona esse processo? Geralmente, você já deve pedir, né, para essa editora gráfica, um orçamento tendo conhecimento das dimensões do livro, se ele vai ser colado, grampeado ou costurado, qual é o tipo do papel do miolo, qual é o tipo do papel da capa, né? A gramatura desses papéis, o total de páginas. E aí que, né, talvez você possa se enrolar. Porque sim, você precisa ter ideia da quantidade de páginas que terá o seu livro. E isso quem pode te falar será um diagramador pré-contratado por você, preferencialmente, para lidar com essa parte, né? Para fazer essa configuração aí para você. Porque se você deixar, tá? Por conta dessa editora em questão, pode ser aí que a pessoa encarregada, ela simplesmente faça um copia e cola, tá? E o resultado obtido por essa transferência automática de um arquivo para um dos programas de impressão especificamente usado nas gráficas, torne aí o resultado, né, ali das páginas de difícil leitura, tá? Algo muito importante a ser feito, se você optar por uma publicação como essa, né, da impressão, que é totalmente independente, né? Nesse caso, ela é totalmente independente mesmo. É evitar contratar à distância, por exemplo, em um outro estado, sem ter tido aí nas suas mãos, né, para você folhear atentamente alguns exemplares dessa prestadora de serviço em questão. E ainda, se possível, né, as mais recentes, né, o trabalho mais recente dessa editora impressora. Veja ainda avaliações ou críticas de outros contratantes que possam estar nas redes, né, em páginas direcionadas para isso, de reclamações. Nesse momento, pode ajudar a famosa recomendação de alguém que já tenha usado os serviços, né, e tenha ficado satisfeito com o atendimento, com o material, as formas de pagamento. E algo mais que você julgue, né, que é muito importante para você estar aí envolvido nesse processo. Um outro ponto que irá te ajudar é pedir para ver um impresso piloto do seu livro, do projeto do seu livro. Não se esqueça disso. Assim você vai garantir, né, conferir previamente se tudo está certo, né? E aí do que faz parte da impressão, né? Se tudo tá certinho, para depois sim você dar o ok e pedir para imprimirem a sua tiragem. Uma última coisa, faça vários orçamentos para ter uma ideia exata se o valor que você está pagando é mesmo justo, né? Se o valor que está no orçamento é justo. Ou se você pode aí, pela mesma qualidade, obter um desconto, um valor mais acessível, né? Ou algo, enfim, que caiba no seu orçamento. Às vezes, inclusive, fora da sua cidade ou do seu estado, você pode encontrar um preço melhor, mesmo considerando ainda o frete. Já sei. Você está pensando, ué, mas você não falou para não contratar à distância? Sim, eu falei.
Mas no caso de você não ter acesso ao material físico de uma editora que tenha sido recomendada para você ou que esteja com boas avaliações, ainda assim você pode conseguir resolver isso, né? Dela estar em um outro estado. Se você fizer essa pequena tarefinha que eu vou te falar, olhar na própria página da editora e ver quais são as empresas e as marcas que ela orgulhosamente divulga, que faz parte dos seus clientes, que já fez impressos com ela. Separa duas, tá? Mais próximas da sua área, como por exemplo, catálogos, revistas, anais, enfim, deu para entender, né? Entre em contato com elas por e-mail, pedindo referência sobre a prestação de serviço que eles receberam, a qualidade do produto. Eu já fiz isso para uma publicação minha, independente, e que eu não queria esperar, né? Queria saber como que era para fazer aí uma publicação independente. E aí eu fiz isso. E eu não tive problema com o livro que eu publiquei de modo independente e também não tive problema com o catálogo de arte que eu fiz, o trabalho de diagramação. Enfim, foi uma prestadora de serviço muito boa. Qual os prós de publicar de forma independente? Você sabe exatamente qual será a carinha final do seu livro desde o princípio, porque você, né? Se você está atento e se você seguir o que eu disse sobre pegar um piloto, né? Uma impressão piloto do seu livro para depois você falar assim, não, pode imprimir? Então, você já sabe a carinha dele. Você tem liberdade para tomar todas as decisões, né? Você pode trabalhar com uma tiragem mais reduzida, mas vale lembrar que é preciso analisar muito bem essa parte, tá? Se o número de livros a ser impresso compensa financeiramente. Qual a tiragem, qual a sua margem confortável para encomendar? A matemática ela é bem simples, tá? Para você entender. Quanto menor for o número de exemplares, maior será o valor por unidade que você irá pagar. Quanto maior for o número de exemplares, menor o valor cobrado por unidade, tá? Mas cuidado, não se deixe seduzir pelos números, sem analisar o que virá mais à frente, como o grande contra da autopublicação, tá? Mais à frente eu vou falar. Bem, até aqui eu acredito que tudo que eu falei cobre o que é a autopublicação e alguns dos tipos de ofertas das prestadoras de serviços. Em cada uma delas, eu falei assim bem por alto sobre os prós e os contras que você precisará levar em conta. E agora vem aquela parte mais pesada, a de aprofundar ainda mais as vantagens, né, e as desvantagens da autopublicação. E olha que eu ainda não vou falar tudo, hein, sobre, porque senão esse vídeo não acaba nunca, você vai ficar louco. Mas eu vou começar com os prós, mas sempre é bom deixar bem claro que, em parte, a escolha também é uma questão de particularidade, né, sobre o que é melhor para você. O meu trabalho aqui é só te mostrar o conteúdo do pacote. Até onde é tranquilo para você, para o seu perfil, o gerenciamento de tudo que você precisa para pôr em marcha, né? Vamos dizer assim, esse carro, só você sabe, eu não sei. Bom, sem dúvida, o maior pró da lista é ter liberdade para fazer tudo do seu jeito, como você quiser, mesmo que você cometa erros, né, em algumas partes nas escolhas dos ingredientes, por assim dizer, né, que vão resultar aí no bolo livro. Poder organizar
as etapas em um cronograma que seja confortável para você, mas se você for do tipo procrastinador, acho que isso não vai ser tão bom, mas ainda assim, para a maior parte dos casos, é uma vantagem, né? Organizar então esse cronograma considerando aí qual o seu objetivo e o seu perfil. Um outro pró que eu já mencionei, né? É o controle total de todo o processo. A meu ver, os prós terminam aqui. Mas se você avaliar que existe algum outro e que eu não me esqueci, é só mandar aí nos comentários. Já pelos contras, a meu ver, existem dois e dos grandes, tá? E eles vão repercutir aí na formação dos outros, que é o financeiro e a quantidade de trabalho necessário, né? Que demanda aí um conhecimento e uma experiência que você ainda não tem. Isso sem contar que talvez você só vai descobrir que te falta alguma dessas habilidades, né, para o autogerenciamento depois. Caso você não tenha feito aí a lição de casa, de pesquisar a fundo, como é que as coisas funcionam. Dito isso, na sequência dos contras, eu vou listar alguns itens a se colocar na balança e que representam custos, ou seja, o famigerado vai ficar caro. Pouco percebido, mas inegável, e eu até mencionei lá atrás para vocês que eu conhecia escritores que estavam vivenciando essa situação. Então, é pouco mencionado, mas um dos contras é a questão do espaço físico que você precisará ter para armazenar os seus exemplares. E aqui eu estou falando sobre uma publicação independente, totalmente independente, em que você imprime, né, o maior número possível de livros para baratear o custo do produto final para você. Então, lembra quando eu mencionei, né, que era para ter muito cuidado para não se deixar seduzir e aumentar o número de impressos? Isso porque você pode acabar aí com um volume de livros, né, caixas de livro, que vai ocupar um espaço considerável na sua casa. E que se não ficarem guardados corretamente, podem acabar ficando danificados, né? E podem aí te levar a ter que, inclusive, vender o exemplar muito mais barato, porque ele tem uma carinha de usado e não de livro novo. As várias caixas, né, disputando ali espaço com você, né, com os móveis, enfim, pode causar aí ainda, né, aumentar a sensação de insucesso como autor-vendedor. Outro aspecto para você levar na lista dos contra que você, né, será, e tem um pouco a ver com o que eu acabei de falar, é que você será aí responsável pela circulação do seu material para eventos, livrarias, feiras literárias. Então, você precisa colocar como uma projeção futura real os gastos para circulação do seu livro. Você dispõe de veículo próprio como tempo para ficar se deslocando entre os pontos de entrega ou para efetuar as postagens para a entrega? Se você não tem, você vai contratar alguém? Qual é o valor que é justo a ser pago por esse serviço? Você dispõe desse valor? Então, perceba que tudo demandará um orçamento. E como não poderia faltar a divulgação do seu livro. Você vai investir em anúncios, TV, internet, parcerias de vendas com as livrarias ou a disponibilização em loja virtual. Provavelmente vai demandar, esses trabalhos provavelmente vai demandar aí uma contratação de um profissional de marketing para divulgar o seu trabalho. E aqui cabe ainda em tempo um grande alerta. Sempre suspeite de editoras, prestadoras que prometem divulgar o seu livro, distribuir os livros físicos
em diversas livrarias pelo país, ainda disponibilizar o online, colocar você em feiras e eventos, né? Quanto maior o alcance do canto da sereia, mais você deve desconfiar, porque você está tendo uma visão geral de que é muita coisa. Ter o livro físico, ter o livro online, colocar nas livrarias do país, mandar você para eventos, né? Porque no final da transação, o que vai acontecer, que pode acontecer, é você terminar com um volume absurdo de exemplares nas suas costas, sem você ter como fazer vazão deles, que eu já mencionei. Então, leia com muita atenção o contrato e, se possível, peça a avaliação de um advogado com experiência em direitos autorais, tá? É preciso que uma editora prestadora de serviço ela seja muito sólida e experiente para ela dar conta de atuar assim nessas duas frentes, na digital e na física. Desconfie sempre. Como é uma modalidade relativamente recente, talvez a melhor, né, seria aquela que oferecesse apenas o livro online e a opção de em demanda, que somente a pedido do cliente ela imprime o exemplar e ela mesma se encarrega de enviar pelo correio. Eu acredito que seja o trabalho oferecido assim, que é mais justo, né? Dentro aí das... Eu acho que é o que tem mais prós dentro aí do segmento. Uma outra desvantagem é que as editoras prestadoras desse tipo de serviço, elas não atuam em um outro ponto que também está aí ligado, né? De certa forma, à divulgação do seu trabalho, que é inscrever a sua obra, o seu livro, em premiações nacionais, internacionais, feiras literárias, eventos, né, como bienais de livro, enfim. E em algumas premiações é necessário que a inscrição seja feita por pessoa jurídica. E aí, neste caso, você não consegue inscrever o seu livro. E como essa prestadora não faz essa parte, então você acaba não podendo participar da premiação do concurso, porque você não atende aí aos requisitos para concorrer. E se você tiver alguma sugestão ou dúvida, é só deixar nos comentários. Ela pode ser o tema para o meu próximo vídeo, para responder você de forma bem detalhada. Se inscreva no canal e ative o sininho, assim você não perde nada. E se você souber de alguém, né, que se interessa, sinta-se à vontade para compartilhar. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo. E não esquece, confere aí no final dos vídeos, os 2 vídeos que eu mencionei, onde você vai encontrar outras informações detalhadas se você chegou agora. Um abraço!